Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo de recebidos do canal do Eibardo, iniciando os vídeos de maio então com todos os itens que eu estou recebendo para minha coleção. Vou abrindo aqui, mostrando com vocês e vamos conversando um pouco. Eu adoro dar mergulhos nele como um peixe, me enterrar nele como um tatu e jogá-lo para o alto para chover na minha cabeça. Começando então no dia 5 de maio, eu recebi este pacote, sei que é um CD, obviamente. Aberto então, e iniciamos então maio com um belíssimo álbum. Esse aqui é o Symphony for the Lost, da banda Paradise Lost, uma das bandas mais influentes do Doom Metal, né? Uma banda que começou como Death, foi pro Doom, depois ficou um pouco pop, depois voltou pro Doom Death. Hoje eu nem saberia dizer exatamente o que é o estilo da banda, mas com certeza uma das bandas mais influentes. E esse álbum aqui, ele é uma gravação de um show que foi feito em 2015 na Bulgária, em que eles tiveram a participação de uma banda sinfônica, por isso o Symphony. Essa versão aqui é nacional, uma versão meio luxuosa, né, da Valhalla Music, em que vem 3 mídias, então é um álbum duplo, sendo que o CD1 é a primeira parte do show, que é com a participação da banda sinfônica, e o disco 2, ele é já sem a orquestra, já um show mais de metal, então. No disco 3, então, na mídia 3, é um DVD, onde nós vamos ter, então, a versão gravada deste show, tanto a primeira quanto a segunda parte, e depois, então, ele vai seguir com um documentário da banda sobre a gravação, sobre o momento que a banda estava. Admito que o meu conhecimento do Paradise Lost, ele é um pouco vago. Eu gostava muito da banda na época do Draconian Times, eu sou filho do Sage Swords, que é uma música que eles foram mais pro lado pop e que fez a banda, né, figurar também em programas de MTV, que foi onde eu conheci a banda. E o último contato mais forte que eu tive com a banda foi lá nos anos 2000, com o disco Symbol of Life, aquele preto com a serpente de fogo e tal, dançando. E tinha músicas também não tão death, com uma pegada mais pro doom, pro heavy, e ainda assim alguma coisa mais comercial. Até então eu não dei grandes ouvidos também para a música dessa banda. Admito, porém, que eu gosto muito do material gráfico deles, as capas que eles lançaram, desde os anos 2000 até as mais recentes, com uma pegada mais ilustrativa, me agradam bastante. E por que não, né, retomar então esse contato com a banda. Tô colocando então na minha coleção aqui o primeiro item do Paradise Lost, comprei ele lacrado então. Teremos um unboxing dele. Mais um recebido aqui, umas compras que eu comecei a fazer no início do ano. Fechei então um pacote e estou recebendo aqui. Já estou abrindo aqui, dá uma olhada rapidinho. Estou recebendo então 3 CDs aqui e vou começar mostrando este item aqui, 10 anos de aniversário de Slania, do Elovitch. Esse aqui é o segundo álbum de estúdio da banda. É um álbum bem interessante da discografia deles. Não é meu favorito, mas é bem interessante. E nessa versão aqui, como vocês podem ver, de 10 anos, né? Elovitch, Slania, 10 anos, tem uma moça segurando uma espada. Uma moça aqui com vestes xadrezas, talvez simulando algum tartar. E o bacana desse álbum é que a capa original dele é uma menininha com uma espada. Então é como se essa menininha tivesse crescido. Infelizmente as roupas não são as mesmas, nem a espada é a mesma, mas tem essa ligação ali da menina no mesmo lugar, né? Eu acredito que isso aqui seja muito mais uma montagem, limparam aqui o fundo, botaram uma mulher segurando a espada. E agora, dando uma olhada no encarte com as músicas, é a capa original também. Então aqui nós temos, né, tanto a menina jovem quanto a menina mais velha. Essa versão aqui é da Shinigami Records, versão Digipack. Vocês podem ver aqui o CD. Nesta nova versão de 10 anos, são 12 músicas e mais 7 versões demos, então, totalizando 19 faixas. Banda suíça de folk metal, é um som que eu gosto bastante, uma das bandas de folk que eu mais gosto atualmente. Segundo álbum, então, que eu estou recebendo esse pacote da banda Megaira, acho que é assim que fala. Até tô pensando que a pronúncia desse nome aqui pode ser Mega Ira, porque se escreve Mega Ira e é algo meio épico, né? Meio coisa dos deuses, a ira dos deuses, a ira de Zeus. Então, mega de grandiosa e a fúria aqui dos cabeção, vai saber.
com o álbum Power, Lies and Death. Então é uma banda brasileira, uma banda de São Paulo. Esse álbum aqui é de 2009. E o som deles é uma mistura de power metal com thrash, né? Então vai ser um som bem pesado e pomposo ao mesmo tempo, bem sinfônico. E me chamou a atenção pelo título das músicas. Temos aqui algumas músicas inspiradas em mitologias, principalmente a mitologia grega. Temos então Power and Cruelty, que eu já vi a letra por cima, fala um pouco sobre alguma mitologia grega, eu sei que tem citação de Zeus. Temos a queda de Minotauro, né, The Fall of Minotaur. Daedalus and Icarus Escape, então a fuga do Dédalo e do seu filho Ícaros. Corona Borealis, End of a Reign, Erinais. O encarte eu achei bem bacana aqui, com algumas imagens dos músicos, né, uma versão mais ilustrativa deles, bem interessante. É o álbum de estreia. Esse álbum foi lançado em 2017 e desde então eles têm lançado alguns singles. Vamos ver o quão legal é esse álbum para a gente aguardar então para um segundo lançamento completo. E o último então, o último álbum desse pacote é o álbum The Source, do projeto ali do Warren Lucassen, o Airian. Esse que é o penúltimo álbum dele, de 2017. É um disco duplo, então temos aqui CD1 e CD2. E ele está dividido em 4 crônicas. A primeira crônica da faixa 1 a 3, que é The Frame. A segunda crônica, que é da faixa 4 a 7, que é The Line of the Ten. A terceira do segundo álbum, que é da faixa 1 a 4, The Transmigration. E a quarta crônica, The Rebirth, que é da 5 a 10. Então temos aqui mais uma história, né, bem futurística, ficção científica. O álbum aqui, o encarte com várias imagens, então que remete a esse conceito, né, da ficção científica, como já é de praxe aqui dos projetos do Warren Lucassen. E aqui os convidados, né, é um projeto que vai naquela linha que o Avantasia popularizou, mas o Warren já fazia muito tempo antes. Temos então participação de James Labrie, Tommy Karevik, Tommy Rogers, Hans Kirsch, Michael Mills, Russell Allen, Simon Simons, Nils Carew, Tobias Sammet, ó, falando do cara aqui, Michael Erickson, Floor Jansen. Então, nomes de peso, são músicos bem gabaritados. E entre os músicos, os instrumentistas convidados, diversos aqui, e entre eles um de grande nome que é o Paul Gilbert aqui. Então, saindo do Mr. Big e vindo participar deste projeto. É um dos que eu menos ouvi da carreira do Warren, mas que eu comecei desde há uns 2 anos atrás a me interessar bastante, comecei a ouvir bastante, né? Alguns dos álbuns deles, não tenho todos, tenho alguns, mas esse aqui é um que eu estou bem curioso, porque apresenta um registro de um vocalista que eu tenho escutado bastante recentemente, que é o Tommy Karevik. Hoje eu quero mostrar 3 itens novos aqui para a coleção. 2 deles eu comprei em loja física e um eu recebi. Eu vou abrir esse aqui então, vamos falar desse aqui primeiro, depois dos outros 2. Então, o item que eu recebi aqui, que estava embalado, é nada mais nada menos do que o single da música Hero, do Chad Kroeger, com a participação de Josey Scott, que é a trilha sonora do filme Homem-Aranha. Então, voltando aqui ao tempo, nos anos 2000, o primeiro filme do Homem-Aranha com Tobey Maguire foi um hit ali dos filmes de super-heróis. E a trilha sonora foi composta pelo Chad Kroeger. Chad Kroeger, para quem não sabe, é o vocalista, né, o principal compositor, guitarrista e vocalista da banda Nickelback. E sim, eu gosto de Nickelback, eu já falei algumas vezes em alguns vídeos. E o interessante é que, embora todo mundo pense que Hero é uma música do Nickelback, ela não é uma música do Nickelback, ela é uma música que foi composta de uma maneira mais comercialmente pelo Chad Kroeger. Ela tem a participação do Josey Scott, que é o vocalista da banda Saliva, uma banda de hard rock, rock alternativo americano, né? Nos anos 2000, esse tipo de hard rock tocava muito, estava muito em alta, principalmente no mercado americano. Então bandas como Creed, Nickelback, Alter Bridge tinham, né, uma relevância bem grande nas rádios. E esse single aqui nada mais é do que essa música, né, Hero, e em diversas versões. Nós temos aqui 3 versões dela. A Movie Picture Version, que é a versão que tocou então no filme, Super Hero Mix, que eu não sei o que é, e a Radio Version, que é a versão para rádio, um pouco mais encurtada aqui, diferença de 10 segundos. Eu achava que teria só as versões dessa música,
mas também tem a música Invisible Man, da banda Theory of a Dead Man, que é outra banda desse escalão ali do rock alternativo, do hard rock americano, né, dos anos 2000. Essa banda, principalmente esse disco Genius, que tem a música Invisible Man, ela foi produzida pelo Chad Kroeger, então eu imagino que tem algum link ali de parcerias para que ela também estivesse no filme do Homem-Aranha. Fiquei bem interessado em pegar esse single aqui, porque essa música aqui, como dito, né, nunca saiu num CD do Nickelback, e o Chad Kroeger não tem um disco solo, né, um projeto solo. Então essa música, ela tá no limbo, assim, ela tá flutuando em algum lugar. Nós podemos encontrar elas nos streams de música, mas o único lugar que eu sei que tem uma mídia com essa música é aqui. E em alguma suposta coletânea, talvez, do Nickelback. Porque eu acho que o Nickelback utiliza essa música, né, deve tocar em alguns shows. Eu acho que já virou parte do Nickelback, mesmo não sendo uma música do Nickelback. Então aqui, Hero, do Chad Kroeger, né, trilha sonora do Homem-Aranha, Tobey Maguire. E agora para os 2 discos adquiridos. Comprei então o primeiro disco da banda Skyclad, banda inglesa de folk metal e talvez a primeira e uma das mais influentes bandas desse estilo de metal. Então tá aqui, esse álbum aqui é de 91, versão nacional da Century Media. O álbum se chama Wayward Sons of Mother Earth. Então tá aqui uma capa bem icônica, né? Bastante elementos celtas nessa capa. E o início, né, de um grande legado que essa banda tem até hoje. E por último, mas não menos importante, encontrei o disco Sandstorm, o primeiro disco de estúdio da banda Magi, não sei como é que fala aqui a pronúncia do nome da banda. Banda de Belo Horizonte, de Power Metal, esse álbum aqui é de 2020. E o Magi é uma banda que traz algumas influências e referências, né, do Egito e do Oriente Médio. Eu não conheço tanto essa banda, tá? Eu nunca parei tanto assim para ouvir ela, mas eu tenho uma curiosidade no trabalho deles, eu achei muito bonito e bem interessante a capa do segundo álbum deles, Cleópatra. E vou admitir que esse disco aqui eu nunca tinha visto ele na vida. Então eu fiquei bem curioso quando eu vi ele na prateleira lá e decidi pegar aqui e dar uma chance pros caras. Inicialmente eu achei que esse disco aqui de repente abordasse alguma coisa mais com as guerras atuais, né, a guerra moderna que tem no Oriente Médio, mas pelo nome das músicas, como Egyptian Beast, Death in the House of Horus, Revenge of Horus, bastante Horus aqui, Rise for Glory, Lady of the Nile. Então, de repente, as músicas não são assim tão focadas na época atual e deve abordar alguma coisa mais mística ou fantasiosa das mitologias egípcias. Não sei, como eu falei, eu não ouvi esse álbum aqui, eu nunca parei para ouvir muito essa banda, mas então vou ter a possibilidade. Dei uma rápida olhada, temos aqui Anubis, né? Então talvez a gente aborde um pouco assim de vários pontos, né, do contexto egípcio, tanto mitológico quanto atual. Esses são os 3 álbuns que eu estou adicionando à minha coleção hoje. Em seguida a gente mostra outros. 13 de março, recebendo mais um pacote aqui. Bora abrir e ver. Primeira parte, vamos para a segunda. Tirei dos sacos, agora nós vamos ver um a um. O primeiro item, então, desse pacote é o The Shadow Theory, do Camelot. Esse aqui que é o penúltimo álbum de estúdio da banda. Ele é de 2018. Eu já ia dizer que é o último, né? Mas neste ano eles já lançaram The Awakening. Eu tenho já esse disco, mas eu tenho a versão nacional. E esse aqui eu encontrei ele em Digipack duplo, uma versão limitada dupla. Então no primeiro álbum tem todo o disco que saiu nessa versão nacional que eu já possuo. E no segundo tem algumas versões instrumentais de algumas das músicas do álbum. Eu não escuto muito versão instrumental, não sou muito do instrumental, ainda mais quando temos um vocalista tão bom, com uma voz tão boa quanto o Tommy Karevic. Mas eu aprecio bastante versões em Digipack, e se são versões limitadas, melhor ainda, né, para a coleção. Outra coisa que eu gosto muito, que eu sempre comento, é que esse álbum aqui, por já ter a capa, né, aqui no seu encarte Digipack, o encarte com as músicas tem uma capa diferente. Então essa aqui é a capa que tem no encarte. É como se fosse um livro, né, com uma capa, assim, um título diferenciado. O resto do encarte é igual, mas já é um diferencial assim, que eu acho bacana, fazer uma capa diferente para o encarte quando a gente já tem uma capa aqui no Digipack de papelão. Então tá aqui o primeiro item, essa versão aqui é alemã. Primeiro item, então, deste pacote. Segundo item, então, para mostrar aqui para vocês, é o álbum Medusa's Coil,
da banda High Lord, capa belíssima, o logo já não sou tão fã. Essa aqui é uma banda de power metal, ela surgiu, né, na sombra do Rhapsody, lá nos anos 2000, o primeiro disco dela é de 99, então ela segue o crescimento do power metal italiano, né, e de toda essa invasão que foi. Os 3 primeiros álbuns, eu não lembro o nome do primeiro, mas o segundo, que é o meu favorito, When the Aurora Falls, e o terceiro, Brief of Eternity, que é bem famoso porque tem o cover da música Pegasus Fantasy, cantada em inglês, ficou muito boa essa versão deles. São os meus favoritos, até por todo o direcionamento musical que a banda seguia. Eles eram bem aquele power metal genérico bom, com temas de fantasia. Embora o Brief of Eternity eu ainda goste, nesse aqui a banda começou a ir para uns direcionamentos mais estranhos, né? Eles perderam um pouco daquela pomposidade, daquela coisa mais épica das músicas. Começaram a abraçar algumas coisas, alguns elementos mais de hard rock. Não é ruim, ainda tem algumas coisas que se salvam bastante nesse disco, mas eu sinto que aqui eles começaram a se perder, pelo menos pro meu gosto pessoal. Faz muito tempo que eu não escuto este álbum, ele é de 2004, quase 20 anos. Eu espero dar uma reescutada nele e achar novas pérolas aqui neste álbum. Então o segundo item aqui do pacote, a banda High Lord, com o 4º álbum, Medusa's Coil. Os próximos itens então são 2 álbuns que eu comprei deste artista. O artista é o Oliver Hartman, um grande vocalista que ficou muito conhecido participando do Avantasia. Ele não só é um vocalista que participou dos 2 primeiros álbuns do Avantasia, como também ele faz parte hoje da banda e sai em turnês com a galera toda lá, Tobias Sammet e sua trupe. Ele, antes do Avantasia, ele era mais conhecido como vocalista do Advance. Eu acho que ele gravou 3 ou 4 álbuns, né, os primeiros da banda. Chegou a cantar em um álbum do Empty Tremor e também foi vocalista, acho que até o 3º álbum do Iron Mask, o do Barão Vermelho, que ele começou a dividir os vocais com outro vocalista. Não sei exatamente, depois até posso dar uma pesquisada. Mas o cara, assim, é um grande cantor, e esse projeto solo dele aqui, que tem já diversos álbuns, segue uma linha muito do hard rock, melodic rock, AOR, então são álbuns muito bons de se ouvir, a voz dele é muito boa, é um cara muito talentoso. E os álbuns, então, que eu adquiri são o Home, segundo álbum de estúdio da banda, de 2007, aqui Home, e a coletânea, né, a compilação de 2013, o The Best Is Yet To Come, esta capa aqui então, 2013, então ele pega lançamentos da banda Hartman, né, que é a banda do Oliver Hartman, até 2013. Depois disso ele lançou mais uns 4 álbuns, e o legal é que aqui atrás, no encarte, tem os álbuns, né, que já foram lançados até então essa compilação, onde entra o primeiro de 2005, Out in the Cold, o de 2007, Home, que eu mostrei, o terceiro, Hartman, que se chama 3, de 2009, 2008, Handmade, e 2012, Balance. Aqui as capas com seus respectivos anos. Então entra a compilação, depois ele lançou mais Shadows e Silhouettes, Hands on the Wall, 15 Pearls and Gems, e o último, Get Over It. O cara tá com uma carreira, assim, bem conhecida. Eu não tinha noção de quantos álbuns ele tinha lançado até o momento, mas eu sei que ele tem uma carreira bem ativa, embora não tão divulgada. Tá aqui então 2 álbuns do Hartman. Quem gosta, quem conhece a Avantasia já sabe então do que esse cara é capaz. Tem um potencial muito bom, mas não tem aquela visibilidade, aquele holofote que o mundo do rock e do metal deveria ter sobre ele. E o último item, então, sendo adquirido aqui para a coleção, também é um baita vocalista, é outro artista assim, que é conhecido pela voz, pelo talento de compor. Já falei dele diversas vezes aqui no canal, é um dos vocalistas que eu mais gosto, um dos melhores timbres do rock, e um dos grandes nomes, né, da composição do hard rock AOR, que é Gary Hughes, vocalista que ficou bem famoso na banda Ten, que também já gravou o Once and Future King, tanto parte 1 quanto parte 2, um projeto muito bacana também, fala sobre o Rei Arthur e suas aventuras. Esse aqui então é Strain of Heart, é o segundo álbum solo do cara, de 1990, Strength of Heart, do Gary Hughes, outro artista que eu recomendo bastante, quem não conhece, conhecer, e quem conhece, ouvir novamente. Esses então os recebidos de hoje. Dia 16 de maio, recebendo 2 pacotes, vou abrir eles e em seguida a gente conversa sobre ambos. Finalmente! Então, o primeiro item que eu vou mostrar para vocês é o Endless Forms Most Beautiful, do Nightwish. É o álbum lançado em 2015, o penúltimo álbum de estúdio da banda, e o primeiro álbum com a Floor Jansen nos vocais.
após, né, a saída da Nat Olsen. Eu vou admitir que eu ouvi muitíssimo pouco com a Floor Jansen nos vocais à frente do Nightwish, mas sei que tem versões de músicas mais antigas dela cantando que são muito legais. Eu até achei que ela entraria cantando, né, numa vibe mais lírica, que nem ela cantava no After Forever, mas não. Aqui ela canta muito mais limpo, faz uma boa mistura entre a Tarja e a Nat, mas tem uma identidade própria, não copiando nenhuma das duas. Esse álbum aqui eu tô folheando o encarte pela primeira vez, um encarte bem bacana até, não sabia que ia ser essa vibe aqui, não sei também qual é a história por trás, né, do álbum, se tem algum conceito, mas tem uma capa bem interessante aqui, muitas coisas acontecendo, vários personagens andando em volta aqui de um... Agora não sei se aqui vai ser um DNA, se é só uma espiral, enfim. O disco é duplo, ele tem no primeiro disco a versão normal, gravada em estúdio, e na segunda é apenas instrumental, sem as vozes. Eu sei que ainda tem uma versão tripla, que ainda tem uma versão toda orquestrada, mas não é o caso aqui. Esse aqui é um digipack, né, como vocês podem ver, um digipack duplo, e ele é mexicano, da Scary Crow Records. Próximo item, então, e o meu primeiro álbum, como mídia, né, CD, do Queensryche Live Evolution, que é a gravação ao vivo, né, dos anos 2000, acho que 2001, deste show. Esse show foi gravado nos Estados Unidos, em Seattle. E o legal é que ele é dividido em 4 partes, sendo a primeira parte a junção do EP Warning e Rage Suite. Então eles agruparam aqui as músicas, né, de acordo com os álbuns lançados. A segunda parte, o Mindcrime Suite. Aqui embaixo, então, muitas músicas. O terceiro, Empire e Promised Land Suite. Aqui também. E por último, o HITNF, K2K Suite. Deve ser aqui alguns títulos mais conhecidos deles. Eu não sou um grande conhecedor de Queensryche, mas o DVD desse show aqui foi minha porta de entrada para eles. Eu consegui o DVD e eu curti pra caramba a presença de palco e a técnica do Geoff Tate, para mim um grande vocalista, um dos melhores vocalistas a nível técnico. O cara canta uma cacetada de música e não desafina em nenhum momento. Eu lembro que a trinca inicial do DVD com NM156, Walking in the Shadows e In Road to Madness foram assim de bone mind, sabe? Eu vi aquilo, assisti ouvindo e achei demais. Essas 3 músicas encaixaram muito bem para o início de show. Um show muito bom, como eu falei, é a minha porta de entrada e com certeza um dos DVDs que eu mais assisti na vida, principalmente o início do show. Então tá aqui o CDs, né, a mídia de áudio desse show. Capa bem mais ou menos, mas um CDzinho muito massa aqui para minha coleção. E por último, então, uma coletânea de uma banda que eu curto pra caramba, aquelas bandas que eu posso passar um tempão sem ouvir, mas sempre vou querer saber notícias deles, sempre que eu pego para ouvir é sempre muito prazeroso, que é a banda de hard rock e rock alternativo americano Live, com a coletânea Awake, The Best Of. E é muito engraçado que esse álbum aqui eu já quase tive ele várias vezes, de ver, me interessar e não conseguir comprar, ou já ter sido vendido. E tá na minha lista de compras há um bom tempo já, em alguns carrinhos de algumas lojas. Eu acabo priorizando outros álbuns e agora finalmente estou tendo nas minhas mãos essa coletânea. Ela é dupla, ela tem o primeiro disco de músicas, então são 19 músicas, contando com os principais hits da carreira deles até 2004. E o segundo é um DVD com clipes e versões ao vivo de algumas músicas. A maioria das músicas que estão na versão de CD. Então aqui está Live com Awake. 19 de maio, tô com 2 entregas que eu recebi hoje. Seguindo o procedimento, vou primeiro abrir, depois a gente mostra e conversa.
Bom, recebi aqui 3 itens muito legais. Vamos começar com o menos inédito, que é o Amon Amarth com Fate of Norns. Esse álbum aqui de 2004. Muito bonito essa capa aqui, com esse medalhão aqui com as Nornas. As 3 idosas que ficam tecendo as raízes da árvore da vida na mitologia nórdica. Muito legal. Eu acho essa capa aqui uma das mais bonitas do Amon Amarth. Se bem que o Amon Amarth tem um monte de capa bonita, mas eu gosto bastante dessa capa. Esse álbum aqui foi onde eles começaram a desenhar melhor o estilo deles, né? O estilo mais conhecido deles hoje, né? Esse death metal melódico, do Viking metal que eles começaram a cunhar. Esse álbum aqui veio depois do Versus the World, se não me engano, e antes do With You in Your Side, On Your Side. É desse álbum aqui o clássico The Pursuit of Vikings, né? Uma música que é super famosa, tá em todos os shows da banda, mas tem outras músicas bem legais, Arson, Valkyrie's Ride, tem muitas bandas que quando falam sobre mitologia nórdica tem a música Valkyrie's Ride, só agora eu consigo pensar em umas 3 ou 4, a música The Fate of Norns, mas enfim, um álbum bem bacana aqui, a versão nacional da Valhalla Music, e mais um aqui pro meu acervo de Amon Amarth, uma banda que eu curto pra caramba, como vocês já perceberam em diversos vídeos. O segundo CD, então, um grande achado, é um disco que é bem difícil de se achar. Eu lembro que eu conheci ele na época do colégio, um dos filhotes do Nightwish, né, da época, o Gothic Metal, junto com o Tristania. Mas o interessante é que é uma banda nacional, uma banda paulista, que é a banda Petalon, com o primeiro disco deles, de 2000, The Wine of the Night, o vinho aí, ó, dos bebuns, né, que bebem à noite, então. Esse álbum aqui eu vi pouquíssimas vezes fisicamente, já tentei atrás dele algumas vezes, não fui bem sucedido e finalmente, então, consigo tê-lo na minha coleção. Comprei ainda uma versão autografada em 2004 pelo Marcos Riva, que é o vocalista, compositor e dono da banda. Aqui tem uma dedicatória aqui para a banda Ultranova. Um grande abraço, Marcos Riva. Não é para mim, mas é legal ter esse item aqui então, autografado pelo cara. Eu achei que essa banda aqui tinha acabado, mas recentemente eu vi que eles estão em ativa e lançaram um disco em 2018, então já tá aqui no radar para que eu possa, pelo menos, ouvir esse disco novo e ver se ele segue aqui o estilo do primeirão. E o terceiro item, bem legal aqui, por sinal, acho que vai ser meu segundo item enlatado, que é o Brainstorm, com o segundo disco deles, Unholy, disco de 98, e o último disco, né, o segundo e último disco do vocalista, o Marcus Jorgens, antes da entrada do End Bifrak. Então tá aqui o item, né, aberto aqui, o encarte, é um pouco simples, mas temos aqui então uma versão enlatadinha, bem bonitinha, e o encarte então. Esse álbum eu acho que ele tem a versão nacional, o argentino agora, lançada pela Laser Company, mas essa aqui é da Bio Records e é uma versão alemã. Então aqui uma latinha bem interessante. Esses são os 3 itens recebidos hoje. Está sendo um ótimo mês aqui para a coleção. Hoje é dia 26 de maio e eu estou com 2 pacotes aqui recebidos ontem, eu peguei só hoje. Mas mesmo procedimento então. Vamos abrir eles primeiro e depois a gente conversa sobre. Então tá, estamos com os 2 pacotes abertos, são 3 discos, 3 álbuns. E eu vou começar então mostrando pelo que veio no pacote menor, ele veio sozinho, que foi o primeiro disco da banda Talisman, o disco auto-intitulado Talisman. Vou tirar da caixa aqui. Capa bem simples, mas uma capa bem impactante. Eu particularmente acho bem mais bonitos a clean, assim, o logo deles, do que esses efeitos que eles botaram na capa. Mas é uma capa interessante, né, trabalhada aqui no preto, um encarte simples. Mas enfim, esse aqui é o primeiro disco então da banda Talisman. É uma versão nacional da Frontline Rock, e provavelmente é algum relançamento. Esse álbum aqui ele é no final dos anos 80, início dos anos 90, como eu disse, é a versão nacional, e ela tem alguns bônus aqui, tem 5 faixas bônus que são demos da banda. E por que essa banda é tão legal aqui? Porque um dos fundadores dela é o J. Scott Soto, e esse cara aqui é uma das maiores referências no estilo. Já tive a oportunidade de ver o show dele 2 vezes, consegui autografar 2 vezes, então o cara é muito gente fina. E nesse disco aqui tem algumas das músicas mais importantes da carreira dele, que ele canta até hoje, e que são aquelas mais ovacionadas e pedidas nos shows dele. Break Our Chains, I'll Be Waiting. I'll Be Waiting pra mim é uma das melhores músicas do AOR, hard rock.
tem o Dangerous, Just Between Us, enfim, esse álbum aqui é um dos grandes passos assim da carreira dele, e é onde ele começou a se consolidar também assim como um dos melhores vocalistas. Se bem que ele já era, né? Ele já tinha passagens por bandas muito boas. Segundo item, então, do segundo pacote, que é o álbum Spirit the Earth Aflame, do Primordial, banda irlandesa de black metal, sinfônico, folk, por aí vai, né? Aquela mistureba de som interessante que essas bandas criativas fazem. Esse é o terceiro álbum, então, deles, de 2000. Eu já tenho o primeiro, o Inham, e o segundo é Journey's End, e eu gostei muito dessa versão aqui que a Metal Blade lançou, e aí a Heavy Metal Rock licenciou aqui no Brasil, essa aqui é a versão nacional, e eles lançaram então esse Digipack aqui, que é bem bonito, né? Ele é bem simplista, preto, com uma imagem em dourado com logo, bem legal aqui. Esse aqui tem um Ouroboros, ele é um disco duplo, então aqui está. O primeiro é o disco, e o segundo é algumas versões ao vivo, é praticamente versões ao vivo e covers. Então tá aqui Primordial, banda irlandesa aqui bem interessante, de folk black metal. O terceiro item é da banda Zurzir, que se chama Sangue, Glória e Raça. Gravem isso. Ah, olha a capa aqui, Mega Viking Metal. Só que o mais interessante é que eles cantam em português, então tem músicas aqui chamadas Soldados de Odin, Lobo Branco, Reconquista, Ragnarok, Resistência, Valquírias, Canção da Águia, Grandeza Racial, grava isso, América Sul, Rudolf Hess, Orgulho Ancestral, Presente, Futuro e Final, Vikings e Rumo ao Valhalla. Eles são uma banda aqui do Rio Grande do Sul, eu não sei de que cidade é, não fui muito atrás também, mas é uma banda que canta aqui com uma vibe meio viking em português. Então realmente encontramos aqui o verdadeiro Tupini Viking. E o mais ridículo agora é que é uma banda skinhead lá, que defende white power e supremacia ariana. Então, galera, tô trazendo aqui uma banda curiosa que eu fiquei com curiosidade de ouvir, mas não, eu não concordo com esses pensamentos aí, anti-miscigenação e diabo que for que eles ficam propagando nas músicas, mas sim, eu tenho curiosidade de ouvir muito mais pela mistura louca que eles fizeram. Não é uma banda que eu vou indicar se vocês são pessoas muito suscetíveis a ideias alheias, vocês têm a cabeça meio bamba e gostam de interpretar como verdade o que está nas músicas, mas tá aqui uma coisa bem curiosa que eu quero ouvir e tirar minhas conclusões, ignorando todo o discursinho político que eu acho uma verdadeira bobagem. E sim, quem fica dizendo Sieg Heil e Heil Hitler é um bando de imbecil, no mínimo imbecil, né? Para mais criminosos. Então é isso, os 3 itens recebidos de hoje, e esses são os 3 itens recebidos hoje no dia 26. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a atenção e o tempo que vocês disponibilizaram para compartilhar esses recebidos, esses adquiridos aqui comigo neste mês de maio. Convidar vocês a conhecerem o Instagram do Eibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção, normalmente que eu estou escutando. E também convidar vocês a conhecer as playlists do canal que eu crio no Spotify, com músicas de artistas e bandas que aparecem aqui, são citados aqui nos nossos vídeos. Se vocês gostaram desse vídeo, então também quero convidar vocês a conhecer outros vídeos do canal. Existe a playlist dos recebidos com muitos vídeos semelhantes a esses, onde eu mostro itens que eu adquiro ao longo do mês e compartilho aqui sempre no início do novo mês. Convidar vocês a comparecerem então no mês que vem com todos os itens referentes a junho. E no mais, um grande abraço aqui do Eibardo.